Vamos continuar, ó, cortando com a tesoura, fazendo a marcaçãozinha na bochechinha, né, dos pelinhos do tico, ou teco, né? Eu nunca sei a diferença entre eles. Do outro lado também. Ó, a gente faz esse picote, né, para ajudar a formar os pelinhos. Vou vir com uma massa branca, faço um rolinho com, deixa eu pesar aqui, 3 gramas, tá? 3 gramas, faço um rolinho, marco no meio, posiciono, vou só alargar um pouquinho mais, ó, marcar no meio, vou ver se a posição tá certa. Está, vou só aprofundar aqui um pouquinho mais. Sim. Marcar aqui. Pode colocar um pinguinho de cola, tá bom? Eu não pus, mas pode colocar. Vou abrir aqui o sorriso. Ó, eu fiz o furinho na lateral e agora eu puxei o sorriso pra abrir. Sempre ajustando a massinha preta, ele tem que cobrir tudo, tá? A massinha preta do fundo da boca. E aí, eu vou abrindo esse sorriso, ó. Faço um furinho, acerto o detalhezinho com o pincel modelador. Vamos ajeitar o outro lado também. Primeiro, só terminar esse lado, ó. Faço furinho, acerto. Ó, um pedacinho de massa, eu vou colocar aqui no meio, pra fazer o dentinho. Pedacinho de massa branca. Cortei mais um pouquinho aqui o pelinho. Agora, vou mesclar um pouquinho de massa branca com um pouquinho de massa vermelha, pra ficar um rosa, tá? Pra fazer a linguinha. Coloco aqui. E dou uma leve apertadinha no meio. E aí, a gente já tem a linguinha dentro da boca. Vou apertar aqui só um pouquinho para posicionar o nariz, que é como um triângulo pequeno, ó, um triângulo pequeno. Vou colocar um pinguinho de cola. Com a ponta para baixo do triângulo, tá bom? E aí, a gente põe o narizinho. Agora, começa a ficar com a carinha mais parecida, né? Um outro rolinho de massa, a gente vai colocar aqui no olho. Eu ponho e vou esticando, né? Pra ele preencher. Ó, pegando uma outra massinha, não tem como pesar. É bem pouquinho. E eu coloco e vou esticando a massinha. Faço tipo um rolinho, né? Aperto, ó, e vou esticando agora. Lembrando de tentar deixar aproximado, né, o formato entre um e o outro. Ok? Deixando bem ajeitadinho. Ó, com o corpinho.
Agora falta pouco. Vou dar uma cortadinha nesse corpinho para me ajudar no encaixe. Eu cortei como um V, que eu acho que vai encaixar melhor com a cabeça. Então, eu venho com um palitinho de dente, pode ser um arame galvanizado também, caso vocês tenham. Vou furar aqui com a tesoura, porque como eu passo fita, ele fica bem compactado o papel alumínio, às vezes eu não consigo furar com o palito. Tô usando a Tec Bond. Ó, posicionei e dou uma viradinha assim pra cabeça não ficar tão reta, né? Ok? Vamos lá. Estou com a abóbora, vou começar a pôr o primeiro, né, o primeiro esquilo. Lembrando que a gente fez meio corpo mesmo. Vou colocar um palito, lembrando, ó, vou usar a tesoura, né, para poder furar. Vou furar também a estrutura. Tec Bond. Vou ter que segurar um pouquinho até ela posicionar. O que que eu preciso fazer? Ó, tô colocando mais cola. Se precisar do acelerador de cola instantâneo, o QFS, pode colocar. Mas eu acabei colocando mais palitos atravessando, tá? E aí, depois eu cobri os furinhos que eu fiz com a massa preta, para deixar ele bem fixo, bem estável. Ó, tô juntando aqui o bracinho. Vou colar nessa partinha aqui também, aqui em cima. Eu primeiro ia colocar assim, apoiando aqui, ó, mas não ficou bom. Eu até colei e depois eu tirei. Vocês podem até observar que depois não ficou, ele ficou como um chapéu mesmo. Porque eu tava vendo ele ir pra trás, eu falei, não, eu vou tentar posicionar ele pra ajudar a segurar. Aí eu coloquei, só que não ficou, visualmente não me agradou, né? Visualmente não me agradou. Por isso que eu colei e depois eu acabei arrancando e pintei novamente. Não teve problema nenhum. Tá? Só mostrando, porque eu não editei, para vocês verem justamente que existem mudanças que a gente pode vir a fazer e acontece comigo, acontece com vocês, ó. Aí eu já tirei, falei que não ia usar. E eu, nesse ponto, eu coloquei mais palitos entrando nele e entrando na estrutura, tá bom? Então, eu coloquei mais ou menos mais uns 5 palitos de dente. Aí, ele ficou bem durinho, bem estável na estrutura. Ó, coloquei mais palitos, fui colocando e agora, ó, vou cobrir os furinhos que eu fiz. E aí, ele ficou bem estável. O bom de eu ter usado palito de dente, porque ele não ficou muito comprido e não atravessou pro outro lado. Ó, com um palitinho meio aparente, ó, tampei, colocando a massinha preta para tampar. Então, aí ele ficou bem estável. Vou abrir uma massa, mais ou menos umas 4 gramas. Tô abrindo com a mão mesmo para fazer o lenço, né? A bandana que fica na cabecinha dele. Cola branca. Ó, coloquei um pouquinho acima da parte do olho, né? Porque tem que cobrir um pouquinho. Trouxe a massa e dou uma fechadinha. Foi nessa hora que eu vi que a orelhinha, ó, pus até a orelhinha, mas não... Aí também não me convenceu, aí que eu decidi não usar a orelhinha. Se fosse deixar com a orelhinha, eu não ia conseguir colar a tampa, né, da abóbora. Eu não ia conseguir colocar a tampa da abóbora na cabeça dele.
Então, eu optei em não colocar a orelha e colocar a tampa da abóbora em cima. Mas se vocês quiserem colocar a tampa de outra posição, vocês podem, tá bom? Ó, tá vendo? Não ia dar o encaixe. Então, por isso que eu optei em não colocar. Então, vamos lá. Tem uma massa natural, e agora a gente vai com o detalhe da roupa. Eu tenho essa tinta, que chama tinta vagalume. É uma tinta que ela brilha no escuro, né? Ela tem um pigmento que é ativado pela luz solar ou por uma lâmpada que esteja perto. E a partir do momento que a gente desliga, né, as luzes, ele acaba ativando essa luminosidade. E aí eu quero fazer esse detalhe que vocês vão ver lá no finalzinho da aula, né, aceso, né, os ossinhos da caveirinha. Então, na verdade, o que que eu fiz para ativar isso daí? Eu poderia fazer com a massa natural e pintar, passar tinta por cima? Poderia, mas eu acho que fica mais forte o pigmento quando eu coloco na massa. Então, eu tingi a massa natural com a tinta vagalume. Então, eu tô colocando uma quantidade generosa e vou sovando para ele incorporar isso, tá? E é uma tinta que dá bastante efeito. E vou fazer os ossinhos. Antes eu vou fazer uma caveirinha, então eu aperto uma bolinha, venho com a tesourinha, corto aqui, corto, corto, dou uma arredondadinha. Com a agulha, com a estequinha, eu marco assim como se fosse o dentinho na parte de baixo, ó. Faço um serrilhado. E venho com a agulha ou com o palitinho, ó, faço a cavidade do olho e um buraquinho para o nariz. Passei cola e vou colocar na toquinha dele. Ok? Lembrando que esses detalhes, né, que eu fiz com a vagalume, eles vão acender. Então, agora eu faço um rolinho, marco no meio aqui, ó, nesse gordinho, marco aqui no meio para fazer um ossinho. Vou passar cola, vou colocar um ossinho aqui. E eu vou fazer essa montagem com os ossinhos, tanto de um lado quanto do outro. Ó, coloquei tanto de um lado quanto no outro os ossinhos. E eu aumentei um pouquinho o olho, tá, gente? Eu coloquei um pouquinho mais de massa preta e estiquei um pouquinho mais para aumentar um pouquinho o olho. Vou continuar fazendo aqui a roupa da caveirinha. Então, eu vou colocar um rolinho agora aqui no meio. Lembrando que é com a tinta vagalume junto com a massa natural da Policol. Faço esse juntadinho assim, né? Junto um rolinho. Ó. Pego um rolinho, junto uma ponta na outra. Vamos fazer de novo. É basicamente juntar uma ponta na outra. Ó, juntou uma ponta na outra. Coloquei um ossinho aqui. Um separadinho, né, dessa estrutura. Vou pôr mais um. Mais um separadinho. Vou fazer um ossinho maior, como se juntando uma parte na outra para ser o ossinho da bacia.
para ser o ossinho da bacia. E aí, como tem essa parte, eu vou juntar certinho e vou cortar o excesso, porque ele não aparece essa parte, né? Aí eu deixo ajeitadinho. Vou acertando. E agora, ó, tenho tudo preenchido, esses ossinhos, né, da costelinha dele. Vou agora, com a mesma massa que a gente fez, essa massa meio ocre, meio creme, eu coloquei um volumezinho de mais ou menos 0,5, só para deixar mais levantadinho aqui essa parte do rostinho, tá bom? Então, eu vou fazer esse enxerto aqui, porque eu achei que ficou faltando. No visual, pra mim, ficou faltando, né? O óleo não tava convencida, ó. São ajustes que a gente faz pra melhorar a peça. E com a mesma massa, eu coloco um rolinho de cada lado, só pra ajudar a fazer a pálpebra superior. Venho com o pincel modelador. E acerto aqui. Agora, a diferença com o outro rostinho. Vou só colocar aqui a pálpebra e vou explicar a diferença entre um e outro, que a gente vai estar fazendo. E tem pequenas diferenças agora entre um rostinho e outro. Mas, basicamente, é o mesmo, tá bom? Ó, colocando a pálpebra, vou pôr a outra e eu vou explicar a diferença. Feito. Bom, a diferença, ó, o focinho, ele não tem aquele corte, né? Aqui, ó, são dois dentinhos em vez de um no centro, essa é a diferença, dois dentinhos, e não tem esse corte no meio, né? Que a gente fez do primeiro. E a outra diferença é que o nariz é vermelho, não é nariz preto, e é arredondado, não é como um triângulo, tá? Então, são essas as diferenças, o nariz vermelho e arredondado, são dois dentinhos, um de cada lado, e não tem o corte central, né? E agora eu vou estar fazendo a marcaçãozinha também dos pelinhos. Que tá faltando agora nesse. Ó, eu achei que ficou pouquinho pelinho, então eu tô colocando mais volume de pelinho tanto na parte marrom e vou acrescentar um pouquinho na parte creme também. Tá? Porque às vezes a gente vai mexendo na peça, a gente vai apertando e aí é mais fácil tá acrescentando depois. Agora que a peça tá paradinha, já tá na posição, então agora eu fico mais segura em tá colocando esses pequenos acréscimos. Ó, não é muito, porque ele já tem um pouco, né? O outro ainda não fiz nenhum. Então é um pouco só, eu estou só acrescentando. Lembrando que a massa vai ressecar, ela vai diminuir, ela tem uma diminuição, né? E aí vai ficar muito harmonioso. A peça em si ficou muito bacana. Quem já viu as fotos, né, antes da aulinha, já viu como ficou uma peça bem bacana. Eu coloco como triângulos, tá bom? Ó, como triângulo,
Passei um pouquinho de cola e vou juntando agora nessa estrutura da bochechinha. Muito tranquilo. Ele parece que tá com uma outra cor, é porque uma massa tá seca e a outra não, ó. Tá vendo? Tá feitinho agora. O que eu vou fazer agora, com um pedacinho de massa, assim, minúsculo, vou colocar para fazer o brilho do olhar. Se quiser fazer com tinta, pode, tá bom? Mas eu fiz com um pedacinho de massa. E agora, a gente vai terminar essa cabecinha aqui. Vou colocar também o brilho no olhar. Também. Vamos fazer os pelinhos. Ó. Dele eu acabei não cortando, então eu vou estar fazendo agora com massinha, colocando os triângulos. Depois eu junto tudo. Ó, juntando com o pincel modelador. Fazer o mesmo do outro lado. Não é uma peça trabalhosa de se fazer, são detalhes, né? São detalhes que vocês precisam se atentar. Mas se vocês pegam essa aula, desde o primeiro, né, da primeira parte, agora essa segunda parte, vão fazendo passo a passo, seguindo os pesos, as medidas, a maneira de fazer as peças, vocês vão pausando o vídeo, né? Vocês vão conseguir fazer, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar nas minhas redes sociais, né? Lembrando que eu tô como Ateliê Cláudia Pupo. Fazendo a peça, marquem o Amarinho São José, né? Me marquem também, porque a gente sempre gosta de ver as peças que vocês fazem através das nossas aulas. Então, é muito importante isso também. Ó, tô colocando os pelinhos já na corzinha creme. E depois eu vou unir tudo isso, pra ficar bem bonitinho. Com o pincel modelador. Lembrando que esse é o 104, pincel modelador 104 da Condor. Que também vocês acham à venda no site do Armarinho São José. Vamos fazer do outro lado. E essas pequenas mudanças, né, que fazem a carinha de um ser bem diferente da carinha do outro. Muito embora a parte maior, assim, a estrutura da cabeça seja exatamente igual de um e de outro. Mas só o fato de mudar o focinho, mudar o dentinho, né, já dá toda uma diferença entre eles. Mas eu nunca sei de verdade qual que é o Tico e qual que é o Teco. Tô usando um pincelzinho umedecido com água, ó, e venho com o pincel modelador unindo isso. Ó, bem bonitinho. Deixando acertadinho os detalhes. Agora, vou abrir uma massa preta. Vou abrir a massa preta. Cortar aqui o excesso. E vamos fazer, como fizemos na outra, fazer a manguinha da blusa, tá? Só que é uma manguinha mais larguinha na parte de perto da mão e mais estreitinha perto do braço, ó. Então, eu corto agora em diagonal.
Aperto e tiro aqui o excesso. Vamos fazer a outra. Vou cortar aqui. Primeiro eu vou pôr, daí eu corto o excesso, ó. Junto aqui. Aqui. Aí a gente já tem as mãozinhas prontas. Aí sempre vou dando uma olhadinha na referência. Como eu não tenho ela impressa, eu vou olhando no celular. No celular auxiliar que eu tenho. Vou abrir uma outra massa preta para fazer a roupinha dele. Vou abrir. Tirei aqui o negocinho. Que é como se fosse uma roupa de bruxo, né? Essa daí. Corto o excesso. Vou passar cola. Cola branca. Coloco junto e vou cortar, tirando o excesso. Usa o rolinho, o pincel modelador, a mão, o que for mais fácil para juntar aí. Ó, junto aqui em cima também e vou cortar o excesso. Vou medir, ó, vai ser a mesma coisa do outro, eu vou cortar, mas aqui tá um pouquinho mais duro, eu vou pegar uma outra tesoura, ó. Tinha mais, fita crepe, aí ficou mais difícil. Mas eu uso uma tesourinha maior, não tem problema não. E junto aqui essa massinha para fechar essa parte. Aí ele fica com uma entradinha que vai encaixar, ó. Venho com o palitinho novamente. Tec número 3. Furo. Ok? Já começamos a montar ele, hein? Que gracinha. Agora falta bem pouquinho, gente. Fiz um rolinho mais ou menos 3 gramas, como uma meia-lua. Vou cortar, assim, pra fazer o detalhezinho da roupinha. Ó. Como se fosse uma golinha, né? Vamos colocar aqui em cima. É um acabamentozinho, que daí fica bem bonitinho na roupinha. Vou colar o bracinho. A massa tá super úmida, então eu acabei juntando, mas eu vou passar cola agora nessa outra parte. Ó, colei a mãozinha dobradinha essa, né? Pra ter alguma diferença ao movimento. Ó, tô posicionando.
só pra ver como é que eu vou tá colando ele. Na verdade, eu tô achando que melhor o bracinho fica atrás, vai tampar um pouquinho o bracinho de caveirinha, mas daí é como se ele estivesse junto abraçando, né, o outro. Vou colar. Ó. Seguro posicionado. Vou colar aqui o bracinho para ficar mais próximo à cabeça. Ó, tô colocando aqui a mãozinha. Eu dobro, né? Faço o jeito que eu quero que fique, né? Posiciono aí. Ó, tá juntinho, tá fixo. Vou pegar um pedaço de massa vermelha, mais ou menos 1 grama. Vou fazer esse rolinho assim, ó, para afinar a parte central. Aperto, deixando a parte maior para cima. Estamos fazendo um laço, tá bom? O lacinho que vai estar junto com a caveirinha. Se vocês tiverem molde de laço, podem utilizar. Eu aperto aqui embaixo, ó, e aperto aqui em cima. E vou com a estequinha marcar, fazer o cortezinho no meio, ó. Corto e corto, ó. Corto e corto, corto e corto. Pra fazer a marcaçãozinha. E marco aqui também. Se vocês tiverem algum molde de lacinho, podem utilizar, tá bom? Pra facilitar a vida de vocês. Ó, fica bem bonitinho. Fazendo, reforçando a marcaçãozinha. Agora, limpando a mão, né? Sempre que a gente mexe com massa escura, ou preta, ou vermelha, tem que dar uma limpada, porque senão já viu. Tô tonalizando o amarelo, ó, com um pozinho, uma massa natural, e colocando um pouquinho da massa vermelha, pra fazer uma massa laranja. Que eu quero fazer o detalhezinho da roupinha do outro esquilinho. Então, eu vou pôr um pouquinho mais de massa natural, clarear um pouquinho, né? Lembrando que o biscuit já vai escurecer. Então, ó, faço um rolinho primeiro. Vou abrir esse rolinho, que vai ser o detalhe da manga. Ó, corto aqui. Vai ser o detalhezinho aqui, ó, da blusinha. Junto aqui, junto um no outro, apertando. Vou fazer o mesmo. Junto um no outro e aperto. Vou abrir essa massa. Abrir, não, perdão, pegar uma bolinha bem pequenininha, ó, vou cortar como se fosse um pezinho, um Vzinho pra baixo, né? Que vai ser o detalhe do morcego. Ó, vou colocar aqui. Vou abrir pra fazer a asa do morcego. Eu vou abrir a primeira vez, já tô avisando, não vai dar certo, eu vou fazer de novo, tá? É como um triângulo prolongado. Ó, com mais ou menos 0,3, 0,4. Eu ia marcar, olha, eu comecei marcando com a esteca, mas não ficou do jeito que eu queria. Ó, eu até olhei assim, marcando, e não ficou de acordo do jeito que eu tava querendo que ficasse. Ó. Eu não gostei. Aí, vou fazer de novo. Então, vamos abrir de novo. Ó. Vou abrir assim um volume de massa primeiro e depois eu separo. Dou uma beliscada. Dou uma beliscada. Ó, vou apertando, aí soltou. Aí, a gente já tem mais ou menos a mesma medida, né?
O que eu vou vir pegar aqui, ó, sabe aquela proteçãozinha que vem nos pincéis? Tô usando isso ou pode usar um tubinho daquele de cotonete ou um canudinho? Só pra fazer esse cortinho. Ó. Aí ele fica mais bonitinho, né? Ó. Tá vendo? Aí sim. Aí ficou, só tirei a pontinha pra encaixar bonitinho. E o tamanho. Aí ficou bacana. Eu só vou unir um no outro. Então, eu usei aquela proteçãozinha do pincel, mas poderia ser um canudinho, alguma estrutura assim, né, tubularzinha pra cortar. E agora, ó, vamos ver a cabecinha, vou pôr até aqui número 3. Vamos colar definitivamente a tampa da abóbora. Tô colocando um pouquinho de QFS para ajudar a fixar. E vamos finalizar com o chapéu do outro esquilinho. Falta pouquinho, hein? Vamos lá. Vou abrir, tem mais ou menos 4 gramas, tá? Mais ou menos 4 gramas de massa. Podem ser mais ou menos, de acordo com a sua... Perdão, 4 não, 3 gramas. 4 gramas vai ser a parte de cima. Ó, 3 gramas. Eu abri um rolinho, mas vocês vão fazer de acordo com o que vocês querem, tá bom? E pus essa bolinha achatada, né, que eu achatei com a mão mesmo aí nessa parte. E agora a gente vai fazer o conezinho, com 4 gramas. Ó, uma bolinha, um cone. Vou pressionar na mesa. E vou fazendo assim, agora dou aquela apertadinha. Dou apertadinha para ajudar a encaixar. Coloco até aqui número 3. E venho com a agulhinha, vou unir aqui. Ó, com a agulhinha vou unindo. Pra deixar tudo juntinho. Sempre limpando a mão, né, usando com a massa preta, porque senão é um tendel. Vamos abrir aqui essa massa que sobrou, a massa laranja. Abrir um rolinho, que é um rolinho para acabamento, né, do chapéu. Vou colocar esse rolinho, pode colocar um pinguinho de cola branca, se quiser. Juntar aqui bem bonitinho aqui atrás. Venho com a estequinha, vou fazendo uma marcaçãozinha para eu conseguir dobrar esse chapéu, ó. Eu vou e dobro. Ah, que bonitinho. E eu venho com a caneta Posca, né, ou com alguma tinta acrílica, só fazendo um detalhezinho. Isso aí ficou bem clarinho, depois eu fiz com uma Posca mais com uma ponta maiorzinha. E eu tô colocando com um restinho de massa laranja que sobrou, 2 botõezinhos, ó, 2 botõezinhos na blusinha de bruxinho aqui dele. 2 botõezinhos e aperto com a agulhinha. Feito isso, a gente vai montar agora a luminária, tá? Eu tenho essa estrutura, que é uma luminária de LED, ela já tem um adesivo, eu vou abrir ela para colocar pilha. São 3 pilhas, né? Como eu comprei mais, eles me mandaram um conjuntinho de pilha. São 3 pilhas que vão. Ó, tô colocando a pilha. Ó, ele já acendeu. Então, já tá correto, ó. Tem uma basezinha de acrílico redonda, que vai ser a base.
Vou colar, agora eu tiro o adesivo e colo no centro, né, da minha base de acrílico. Ó, e vou apertar para ver se acende, ok? Tá tudo certinho funcionando. E agora sim, ó, apagando a luz. Na verdade, ficou ainda muito claro, eu deveria ter deixado mais, né, na luz, e quando apaga, ele dá o efeito do vagalume. Então, assim, essa tinta, porque eu fiz na sequência, o que que você faz? Ó, e ele aqui aceso. O que que você faz? Deixa ele ativado bastante na luz para ele brilhar no escuro. E a nossa luminária está pronta.